Por exemplo, o Pablo Escobar e o Gustavo Gavilha, eles vendiam pó pro Toninho Turco, que foi o cara que inseriu o pó no Rio de Janeiro. Os caras eram amigos, tinha caderneta com os caras, assim, pegava fiado pó. E o Pablo Escobar veio várias vezes pra cá, pro Rio de Janeiro, tudo. Ele conhecia o Toninho Turco e tal. Cara, os caras eram amigos mesmo, assim, parceiros de negócio. E o Toninho Turco colocou muito pó aqui dentro do Brasil e ele que acaba fazendo parceria com o CV e os caras começam a dominar muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Então, como que começou essa história? Como que essa história chega no Brasil? O Foi pó com aqui. foi com o Toninho? Foi antes? Como é que foi? Então, cara, tem até uma obra que eu vou indicar pra vocês que chama História Secreta do Comando Vermelho do Carlos Amorim, que eu acho que é o livro mais chave, assim, clássico pra entender. É assim, ó, o Antônio Nicolau, ele era um investigador de polícia do estado da Guanabara, né? Que antigamente era a capital do Brasil, ficava dentro do Rio de Janeiro. E a gente Uhum. chama, depois foi formado o estado da Guanabara e depois se extinguiu esse estado. A capital foi para Brasília, tudo certo. E ele era investigador de polícia e ele trabalhava como investigador de polícia na alfândega. E aí, os colombianos, eles tinham montado o cartel deles ali de Medellín, 75, 76, e eles estavam procurando parceiros no Brasil para inserir o POC, que era muita gente e perto. E aí no Rio de Janeiro, eles até pensaram numa época em comprar um pedaço da Amazônia ali dentro do Brasil e tal. Que doideira. E na época eles entraram em contato com o Antônio Nicolau, né, que era o Toninho Turco, e ele virou o grande distribuidor de pó no Rio de Janeiro. Então ele pegava aí o pó via Paraguai, pegava esse pó, Colômbia, Paraguai, depois Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai, depois Brasil, pegava esse pó e esse pó ele guardava e distribuía dentro das periferias, das comunidades. Nessa época, nos anos 70, final dos anos 70, o Comando Vermelho foi formado dentro do presídio de Ilha Grande, né, como Falange Vermelha, e os caras estavam saindo de dentro da cadeia. E aí, eles estavam saindo de dentro da cadeia e eles viram a oportunidade de traficar que dava muito mais dinheiro e não era uma atividade que a polícia ficava muito em cima. A polícia ficava mais em cima de roubo, de assalto, expropriação bancária que os grupos de esquerda faziam. Os assaltos a bancos eram mais. Os caras eram mais especialistas. A política de guerra das drogas dos Estados Unidos ainda não era tão forte. Ela começa com o Nixon, mas ela fica mais forte com o Reagan. Então eles viram um espaço interessante para isso. Esses caras começam a sair da cadeia, faccionados já, e eles começam a se envolver em guerras dentro dos morros. Então, sei lá, o Cida de Acari, sai o Zé do Bigode, o Serginho Ratazana, e esses caras vão nos morros, e nos morros tinham várias quadrilhas, e eles começam a entrar em guerra com essas quadrilhas para instituir as bocas de fumo dentro dos morros para conseguir vender. E aí o Toninho Turco é um dos caras que patrocina essa fita, porque ele tinha o pó, então ele dava o pó pros caras, os caras conseguiam poder de fogo, os caras expulsavam, porque antes tinha várias quadrilhas. O Rio de Janeiro, ele opta pelas franquias de ocupação, que é o quê? Eu ocupo o espaço, eu coloco a boca e o cara pode vir aqui comprar, como se eu estivesse fazendo um mercado, um atacado aqui, o Aham. cara buscar no varejo. Então os caras conseguiram fazer isso. E aí eles começam a dominar, até que o Toninho Turco é morto pela Polícia Federal, né? E aí se espalha entre vários traficantes esse lance dessa chegada do pó aqui para o Rio de Janeiro, até que chega uma nova geração de traficantes, com o Fernando de Beiramar, esses caras, e aí esses caras vão para Paraguai e cortam os atravessadores, né? Que traziam do Paraguai até o Rio de Janeiro para os caras. Então os caras cortam os atravessadores, eles arrumam uma guerra lá, chamada Segunda Guerra do Paraguai, nos anos 90. E aí continua o pó no Rio de Janeiro muito forte. Depois o tráfico de armas também, as armas começam a ficar muito mais fortes também no final dos anos 90, no início dos anos 2000. E o Rio vira essa bagunça que tá na questão do pó ainda, combate ao pó.